Eu demorei para identificar. Olha, gente, vocês me matam, Ai, sabe? que sabor. Vamos começar esse Infonews então, porque a gente tem muita coisa para falar desse julgamento que parece que começou há anos, mas só foi retomado na terça-feira. É isso que aconteceu. Depois de uma semana em que a gente ouviu a Procuradoria-Geral da República, o relatório do ministro Alexandre de Moraes e as alegações das defesas dos réus, nessa semana o que faltava eram os votos dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O primeiro a falar, claro, foi o ministro relator. Já de cara, o Moraes deixou claro que viria em busca de uma condenação dura, com forte embasamento nas provas que a Justiça obteve. Para não deixar dúvidas sobre o planejamento todo, o Moraes começou seu voto fazendo uma linha cronológica das movimentações golpistas desde muito antes do 8 de janeiro. Além disso, outro detalhe importante foi que o ministro Luiz Fux interrompeu a leitura de Moraes para dizer logo de saída que ia revisitar as preliminares, aquele pacote de questões processuais que a defesa levantou ali para tentar anular ou ali desidratar o caso. Moraes estava falando justamente que todas as preliminares já tinham sido rejeitadas por unanimidade entre os ministros. Então vamos ouvir essa primeira rusga, digamos assim. Da mesma forma, as preliminares de existência de documento dump, nulidade do processo pela instauração do inquérito 4874, cerceamento de defesa em virtude do overcharging, inépcia da inicial e ausência de justa causa também já foram analisadas e afastadas igualmente por unanimidade por essa corte no momento do recebimento da denúncia, e não houve nenhum fato superveniente que pudesse trazer a juízo uma nova análise e interpretação. Senhor presidente, só apenas pela ordem. Por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. A preliminar... Clima tenso entre os brothers. No recebimento da denúncia, não aqui no julgamento, né? Tá. Ainda fala, né, que ele tinha votado a favor com a ressalva de que já era um voto vencido, não queria encangaçar o processo ali no recebimento da denúncia. Cachorro do Supremo. Foi um gesto nitidamente político, né? Ele quis marcar a distância do relator sem parar o jogo, sem pedir vista. Na prática, o Fux traçou ali a linha para poder modular o resultado, como, por exemplo, acolher uma preliminar específica ou ajustar os enquadramentos ou a dosimetria das penas sem entregar para o bolsonarismo o que ele queria, que era o adiamento do julgamento. O voto do Moraes foi acompanhado na íntegra pelo ministro Flávio Dino, que ali na ocasião disse apenas que deveria divergir em relação à dosimetria da pena quando chegasse a hora dessa discussão, o que não aconteceu. E aí no dia seguinte veio o voto então mais polêmico e infinito da semana, o do ministro Luiz Fux. Fux começou a sua fala, que levou mais de 12 horas, parabenizando e elogiando Moraes pelo seu voto e, na sequência, saudando Flávio Dino e o que ele chamou de seu humor especial que o torna atraente. Devolvendo aquele elogio que o Dino estava querendo, que ele ouviu do advogado, né? Exatamente. Como disse o advogado do Mauro Cid, é realmente um homem muito amoroso, esse ministro Luiz Fux. Só um breve comentário, magistrada excelência, devida vênia. Uma parte. Uma parte. Não ligo a parte. Só comentar do Flávio Dino, o Flávio Dino não se segura nas gracinhas em momento algum, acho tão né? chato. Ele não se segura antes, ele não se segurou essa semana, inclusive na votação dele. Eu acho que, assim, a leveza pode vir. E eu vou comentar de novo isso um pouquinho mais para frente. Mas, inclusive, no voto dele, o Dino tem que ficar reiterando a graça.
num momento que definitivamente não é Eu achei engraçado. Não, é engraçado, só não é pra fazer graça. Essa é que é a questão. Eu ri muito do voto dele. Porque... da Carmen, então... Olha, o voto dele... Opa! O voto dele nem é a questão, mas é ficar fazendo as gracinhas o tempo inteiro. Tipo, calma, Dino, calma. Fica Ele tranquilo. é engraçadão. Ele é. Bonachão, então, assim, né? Então vai aos destaques do voto, Manu, já que você amou tanto, Bom, vai. Antes de mais nada, eu queria dizer, que texto maravilhoso. Eu queria dizer aqui que apesar da vasta cabeleira volumosa e muito bem cuidada, aliás, Fux não me representa no time dos grisalhos. A ministra Carmen Lúcida, perfeita sim, ele não. Mas vamos ao voto então. Fux começou analisando o que se chama de preliminares, que o Sapatão conhece muito bem, que são essas alegações da defesa para desidratar ou anular o julgamento que a Cecília explicou agora. Aqui já começaram as divergências em relação aos votos que já tinham sido dados. Mas antes mesmo de falar disso, Fux já deu o tom dos seus votos questionando a competência do Supremo Tribunal Federal para fazer esse julgamento, já que nenhum dos 8 réus que estão sendo julgados tem prerrogativa de foro privilegiado. Vamos então ouvir a parte dele falando sobre isso. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. Trata-se de missão que exige objetividade, rigor técnico e minimalismo interpretativo, a fim de não se confundir o papel do julgador com o do agente político. Muita gente falou que quando foi para julgar outras coisas que não tinham a ver com constitucionalidade, o Fux não teve essa mesma explicação. Inclusive para julgar a turba desordenada lá, como ele mesmo disse. Chegaremos lá. Exatamente. Então, assim, é só para ficar em mente que por mais difícil que seja, a gente tem que começar a pensar realmente em separar o que a gente quer, o que a gente acha correto das questões legais, porque senão realmente a gente vai seguir. Eu não consigo particularmente, eu, Cecília, celebrar nada. Porque eu acho que tudo, no fim das contas, se desfaz. E é triste. Infelizmente, também, né? Esse é o retrato do Brasil. Então eu não consigo ver saudação elogiosa a nada, porque tudo se desfaz nesse país. Mas, seguindo aqui, é importante a gente também lembrar que o Fux disse que não se pode confundir o papel de um juiz com o de um agente político. E que a Corte tem como papel não apenas a interpretação da Constituição, mas também conduzir um processo judicial que tem por finalidade aí maior, acima de tudo, assegurar a cada réu a plenitude, né? Essa é a ideia. Perdão, gente. Do contraditório. A plenitude do contraditório e da ampla defesa. O que é um recado claro de que ele ouviu mesmo as defesas, porque as defesas alegaram que não tiveram tempo hábil para analisar todos os documentos e que foram vítimas daquela prática que se chama de document dump. Quando um dos lados do processo coloca ali uma quantidade imensa de documentos não organizados, justamente para dificultar o papel do outro lado. Outro recado claríssimo foi quando o ministro Fux falou do dever de imparcialidade dos juízes. E aí, eu vou abrir aspas aqui, ele disse o seguinte: o juiz deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também o seu necessário dever de imparcialidade. Fecha aspas. Bom, que a gente também pode interpretar aí como uma sinalização positiva
para a base bolsonarista, que sempre argumenta, principalmente sobre o inquérito das fake news, o eterno, o que não acaba, é o inquérito do fim do mundo, que o Moraes atua como vítima, juiz e procurador nesse caso. É isso. Mas então vamos falar agora do assunto preferido da Manu, as preliminares. Exato. Primeiro, o Fux destacou que a primeira turma está julgando pessoas sem prerrogativa de foro privilegiado e disse que isso gera desconfiança no devido processo legal e ameaça a segurança jurídica. Ele disse com todas as letras: estamos diante de uma incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, e concluiu essa fala afirmando que votava então pela incompetência do Supremo para julgar o caso da trama golpista, já que nenhum dos réus tem essa prerrogativa de foro. Isso significa que ele considera que o Supremo não é o tribunal adequado para julgar esse processo. Teve muita gente achando que o Fux estava xingando os colegas de incompetentes. Não é isso, tem a ver com competência, com a função de cada um. Ele também criticou o fato do julgamento estar sendo feito na primeira turma, quer dizer assim, já que está sendo feito no Supremo, ainda tem o agravante de estar sendo feito na primeira turma e não no plenário da Corte. Ele disse que um julgamento dessa importância tinha que contar com a manifestação de todos os ministros que foram rebaixados com a decisão de julgar esse caso ali na primeira turma. Ele falou que ou o processo vai para plenário ou desce para instâncias inferiores. Então ele decidiu acolher esse argumento da defesa, o que na prática levaria, se ele fosse acompanhado por mais gente, né, à anulação total do processo. Vamos ver esse momento também. A análise mais vertical dessas questões. Assim sendo, senhor relator, saltando todas as digressões que aqui fiz sobre o campo doutrinário e jurisprudencial, com as vênias de sua excelência, o dedicado relator, e dos que o acompanharam, meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Esteja anulado. Ele foi bem ousado, né, ao lançar essa bomba de cara, porque ninguém estava esperando exatamente isso do Fux naquele momento. As pessoas estavam esperando realmente uma dosimetria diferente de pena, e aí ele larga essa bomba logo no começo. Ninguém esperava também que fosse ter... Tá rateando um pouquinho? Ruim, Oh, meu Deus. Mas ninguém esperava que ele fosse ter... Vamos trocar meu microfone aqui. Deixa eu ver se... Não adianta eu segurar aqui, né? Parou. Mas, enfim, ninguém esperava, só para concluir rapidamente e passar para Manu, ninguém esperava que nessa primeira largada ele já fosse meter essa, assim, de cara. Nem que fosse ter 13 horas de duração o negócio também. A gente imaginava. Horas. Na sequência, o ministro falou sobre o cerceamento da defesa. Os advogados alegaram um tsunami de dados e pouco tempo para analisá-los. Vamos ouvir aí mais esse trecho, que é muito importante, porque também, na prática, é um voto que anula todo o processo. Não é um processo simples. Tem um fio fora do... E já não seria tão somente pelo número de denunciados e de testemunhas. Mas, em caso, salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Reportagem que foi ao ar em fevereiro de 2025 já indicava que a Polícia Federal havia apreendido 1.200 equipamentos eletrônicos dos envolvidos, 1.200 equipamentos eletrônicos, e logrado extrair 255 milhões de mensagens de áudio e vídeo, com peritos federais elaborando 1.214 laudos. Foi exatamente nesse contexto
que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia, que apelidei de um tsunami de dados que no direito anglo-saxônico se denomina de document dumping, e sem indicação suficiente e antecedência minimamente razoável para a prática dos atos processuais. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. É muito bom. Eu fui pesquisar isso. Fiquei até... Nem acreditei, porque são bilhões de páginas. E já apenas em 30 de abril de 2025, portanto, mais de um mês após o recebimento da denúncia, e menos de 20 dias antes do início da oitiva das testemunhas, foi proferida a decisão deferindo acesso à íntegra de mídias e dos materiais apreendidos na fase investigativa. Bom, mais um recado, né? Eu achei um recado que depois, lá na frente, eu não sei se você chegou a colocar aqui a respeito, mas depois foi rechaçado pelo Xandão, explicado lá na frente sobre isso, e a Carmen Lúcia também repisou isso, dizendo que o que estava na denúncia original já tinha sido liberado antes. O resto era como se fosse o enfeite da festa. A comida, a música já tinha sido colocado no relatório. Mas a decoração é que veio depois. Então, pouco importa na cabeça da maioria dos ministros do Supremo essa quantidade enorme de terabytes ter sido liberado depois. O que me deixa pensando o seguinte: se realmente era tão desimportante, por que não foi liberado lá atrás? Foi liberado só há 15 dias. Retórica, e eu acho que são perguntas importantes da gente fazer, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e quando a gente, ou o nosso lado, ou quem a gente defende, vai estar nesse mesmo Supremo. A gente tem que sempre colocar esses pontos. É isso. Discordo de que tentaram praticar atos contra a democracia brasileira? Não discordo. Mas só que tem umas coisas que estão meio estranhas aí. Mas vamos lá. Depois disso, o Fux passou a analisar a delação do Mauro Cid sob a alegação das defesas de que o tenente-coronel teria sido coagido a dar o seu depoimento. Coagido a dar o seu depoimento. E mudar as versões que supostamente não seriam convenientes para a narrativa que estava sendo construída ali pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. E aí, sobre o pedido de anulação da delação do Cid, o Fux avaliou que o réu colaborador não agiu sob coação porque estava acompanhado de seus advogados nos depoimentos. Além disso, segundo ele, Cid não mudou de versão diante de novos fatos trazidos a ele pela Polícia Federal, o que significa que a Suprema Corte já formou ali maioria contra a anulação da delação de Mauro Cid. E aí, finalmente, depois disso, ele começou a análise do mérito, ali por volta de 2 da tarde. Ele tinha começado às 9 da manhã. Ou seja, dos crimes de fato aos quais os réus estavam respondendo. E aqui é importante a gente esclarecer uma dúvida que apareceu muito durante o voto do Fux. Se ele votou pela anulação do julgamento, quando ele estava analisando as preliminares, para que votar o mérito se na concepção dele é tudo passível de anulação, nada é válido? Bom, vamos lá, vamos explicar. Quando um julgamento é feito por um órgão colegiado, quer dizer, várias pessoas, como é o caso do Supremo, um voto sozinho tem poder de fazer pouca coisa. Como o Fux sabia que ele ia ser voto vencido nessa discussão, ele tinha que votar também o mérito do processo, já que certamente o caso não ia ser anulado. Exato. Por isso, então, que mesmo votando pela anulação de tudo, o Fux precisou dar o seu voto sobre os crimes em si que foram cometidos pelos acusados. E o primeiro crime que ele analisou foi o de organização criminosa. Sobre isso, o Fux disse que o crime de organização criminosa, ele não se configura simplesmente quando várias pessoas se juntam para cometer delitos. Precisa de mais coisa. Na visão dele, precisa que exista uma estrutura estável capaz de praticar uma série indefinida de crimes e não um plano pontual. Então, ele está falando aqui de
instituições como o PCC, Comando Vermelho, que são grupos... Que realmente vão praticando uma série de crimes. E não tem um objetivo fim, né? A ideia que ele está querendo dizer é que essas pessoas se juntaram só para cometer um golpe de Estado. Então, não é que eles iam cometer o golpe de Estado e depois iam cometer outros crimes. Então, esse é o argumento para votar pela absolvição de todos os réus nesse primeiro crime. O Fux, nessa hora, chegou a recuperar o julgamento do mensalão, do qual ele participou, quando o Supremo entendeu da mesma maneira. A reunião de pessoas para aqueles delitos reiterados do mensalão não bastava para tipificar uma organização criminosa, porque eles só roubavam juntos do mensalão, não tinha outros roubos juntos. Então, com isso, o placar ali naquele momento ficou 2-1 pela condenação. E parece que esse comentário com relação a mensalão e com relação a Lava Jato foram coisas que ele foi colocando na hora e que não necessariamente ele tinha previsto de colocar. Foram pontuações que ele foram fazendo e que pegaram algumas pessoas de surpresa, que ninguém estava esperando que ele fosse recuperar esses casos emblemáticos que são os grandes julgamentos que o Brasil parou para assistir. Esse é o terceiro julgamento que o Brasil realmente para acompanhar e assistir. E tem uma coisa também é uma turma que é composta majoritariamente por novatos, né? Exatamente. Então ele deu ali uma, quando vocês nem estavam perto aqui da corte, eu já estava julgando crime, deixa comigo. Crime de político grande, digamos. As próximas acusações que o Fux analisou foram as de dano qualificado e dano ao patrimônio público. Sobre isso, ele avaliou que é importante se atentar ao princípio da subsidiariedade. Por que sobra para mim essas palavras? Depois vocês jogam aí no Google, gente. Em português, isso quer dizer que só se pode considerar um delito se não houver um crime mais grave que o absorva. E como a própria denúncia informa, o intuito do grupo era realizar o ganho de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de crime de golpe de Estado, ou seja, crimes bem mais graves que os de dano. Ele também falou que o desconhecimento específico sobre o que cada réu teria danificado, ainda que indiretamente, tornava completamente inviável a responsabilização deles por esses crimes diretamente. É tipo assim, num crime de estupro, se a mulher for agredida, quer dizer, a mulher sempre que ela é estuprada, ela é agredida, mas o estuprador não responde por estupro e agressão. A agressão é absorvida pelo crime maior. Guarda-chuva do crime. Exatamente. E como a gente contou, o voto do Fux teve essas longuíssimas mais de 12 horas, né? Tava todo mundo falando várias coisas. Tem um meme maravilhoso do Cid Moreira lendo o voto do Fux em 24 volumes, né? Porque realmente foi imenso. Então vamos direto para a responsabilização geral da turma. O que o Fux decidiu? Absolver todo mundo por todos os crimes, menos a dupla Mauro Cid e Braga Neto. Nossa. E aí todo mundo ficou ao quê? Meme da Nazaré aqui, fazendo conta, meio John Travolta, que para onde que eu olho, para onde que eu vou. Procurando o que estava acontecendo ali, porque a pergunta é muito simples. Se o braço direito do Bolsonaro, o ajudante de ordens, quem dá ordem? Bom, se o braço direito do Bolsonaro e o seu vice na campanha foram responsabilizados, como que é possível o ex-presidente ter sido tratado como o espectador dessa trama toda? Se para Fux as provas bastam para condenar Cid Braga Neto, por que então não bastam para alcançar quem teria conduzido politicamente todo esse movimento, que era o chefe, a entidade máxima ligada a essa turma? Até porque se fosse verdade que o Bolsonaro nada tinha a ver com a trama, quem se tornaria presidente se o golpe tivesse dado certo? Braga Neto? Cid? Presidente Mauro Cid. É isso. E imagina, que cena presidente linda. Tintim. O Braga Neto vice. Ai. A acusação mostrou as reuniões com os comandantes militares, as minutas de golpe, os planos impressos dentro do Palácio do Planalto. Tudo isso foi tratado como uma vaga cogitação. Aí o ministro esticou a corda até o rompimento, porque reuniões com comandantes militares, minutas de decreto para prender autoridades, planos impressos dentro da sede do Poder Executivo, tudo isso não é só bravata de bar.
O voto do Fux permitiu o risco de banalizar o planejamento de um golpe como se fosse um mero exercício de retórica. É muito legítimo acolher as preliminares, muito, até extremamente democrático. Mas é outra história absolver Bolsonaro e fingir que todo esse conjunto não passou de um ensaio mal acabado, de uma frustração. No fim, o voto do Fux, então, ele tem essa contradição. Ele fortalece a democracia ao mostrar que existe espaço para divergência técnica dentro do Supremo, mas enfraquece também ao relativizar o mérito de uma trama que corroeu instituições e mobilizou o Estado contra a própria Constituição. Esse é o ponto mais sensível que a gente tem que entender, porque muitas coisas que o Fux falou ali estavam profundamente bem embasadas, e ele tinha razão de estar falando muita coisa que estava sendo dita ali. Só que aí é que está. E ninguém é jurista, a não ser os juristas, mas a grande massa da população não entende. O que acontece no Supremo? A gente está falando da mais alta corte do país. A gente olha o cenário todo, a gente olha o parque inteiro, ou a gente olha as árvores, cada espécie de árvore. Esse que é o ponto. Teve uma galera, na hora que o Fux estava votando as preliminares, que foi no Twitter celebrar que o processo tinha sido anulado. É difícil também de... É muito doido, porque ao mesmo tempo em que a maioria da população estava acompanhando o julgamento, é muito difícil ainda de entender, né? O que é preliminar, o que é mérito, por que se ele vota pela anulação não anula... Isso. Ele estava querendo dizer que nada deveria ser julgado ou deveria ser julgado a partir da primeira instância e não direto no Supremo. Ele estava a favor de uma absoluta inocentação, inocentamento de todo. Não. Se ele tivesse parado nas preliminares, teria sido melhor. Assim, não sei. É muito. Não faz nenhum sentido condenar o Braga Neto e o Cid e não condenar o resto. Isso aí realmente foi o tiro saindo... E são justamente as duas figuras que se insurgiram contra o Bolsonaro e os seus aliados. O Braga Neto e o Cid, que não adotaram posturas de absoluta subserviência. Então fica muito descredibilizado esse cenário... essa decisão diante do cenário todo. O advogado do Cid deu uma entrevista hoje de manhã no Gaúcha Atualidade e ele falou, as meninas perguntaram diretamente para ele, e aí? E essa condenação? Ele falou, não, houve golpe, houve tentativas, houve. Ela só não funcionou, mas houve. Então, assim, agora... O advogado do Cid bancou? Porque foi condenado 2 anos de prisão em casa. Sim. É o melhor dos mundos para ele. Verdade. O resto, tudo quase 30 anos. O que também eu considero muito equivocado, porque é isso, né? Aí a gente culpabiliza todo um lado e descredibiliza outras figuras que podem ter sido também importantes nesse jogo. Então, assim, não é para culpar só um e livrar os outros, não é só para... Então fica... De fato, gente, a gente tem muito desconhecimento da nossa Constituição, do juridiquês e das tramas políticas que existem por trás disso para ficar simplesmente só celebrando ou só reclamando. Exatamente. E que não tem nada a ver com o desejo legítimo de ver punidas as pessoas que tentaram atentar contra a democracia. De fato, são pessoas que se reuniram e falaram assim, será que tem algum jeito? Será que tem alguma forma da gente... Uma brecha? Será que tem uma... Isso evidentemente aconteceu, pelo que a gente teve acesso. Mas e aí? Como é que funciona? E aí eu não sou advogada, eu me formei em jornalismo, foi o que aconteceu. Você assistiu às 13 horas? Quase todas. Cecília assistiu? Não, eu parei nas 8. Eu assisti a primeira parte até o primeiro intervalo. Depois eu li um editorial e uma reportagem inteira da Piauí, que é imensa, vocês sabem como é que é a revista, imensa, uma letra desse tamanho. Eu assisti 3 episódios de Casamento às Cegas. Acho fundamental. Eu almocei, eu participei de 2 reuniões. Quando eu liguei a televisão, esse homem ainda estava falando. É impressionante. Foi muito tempo. Mas só que isso também me pegou porque foi o Fux tentando demonstrar de todas as formas por que ele estava falando uma daquelas coisas. Foi um baita embasamento. Que quando ele realmente vai responsabilizar essas duas pessoas, fica bambo.
Porque é o que você falou, se tivesse parado ali nas preliminares, plantou a semente. E uma coisa também, ministro Fux, vou dar uma dica aqui. Ilustra mais com PowerPoint. É isso. Só falatório fica chato. Fica, filha. Vem tipo Carmen Lúcia, trouxe um VAR. Como disse Érica da Pastoral da Fofoca pra mim. Isso. Trouxe uns vídeos ilustrativos. Xandão, que trouxe uns PowerPoints. Mas não foi à toa, né? Tá básico. Mas fala da outra Sabe? Muito Muito melhor, gente. que foi apontada, porque é muito boa. Foi o fato do Fux ter usado questões processuais para absolver quem estava no topo da cadeia de comando. Mas esses mesmos argumentos nunca foram levantados quando centenas de pessoas foram condenadas com o voto dele, inclusive, pelo 8 de janeiro. E uma dupla régua. Rigor para a base de inocentes úteis e flexibilidade para a cúpula que tramou tudo. Outra incoerência é a questão da competência do STF. Nos julgamentos anteriores, o Supremo era competente para condenar invasores com pena de décadas de prisão. Só que agora, quando o processo chega nos mandantes, surge exatamente a tese de que a corte não deveria julgar. E aí fica um pouco complicado para quem é leigo, para quem não é jurista, para quem não entende nada, entender, né? É difícil. No fim das contas. No fim das contas, o voto do ministro Luiz Fux foi histórico, não só pelo tamanho, claro, mas pela coragem de divergir num julgamento que muita gente, tanto a esquerda quanto a direita, já estava dando como encerrado antes de começar. O resultado que essas pessoas esperavam se manteve, né, de modo geral, mas Sim. foi 4-1 na maioria das condenações. A mensagem do Fux foi clara, ainda existe espaço para discordar no Supremo, mesmo debaixo de pressão, mesmo diante de vários abusos cometidos em nome da própria democracia. Uma coisa são as preliminares, outra coisa é o mérito do julgamento. Acolher as falhas do processo que levariam até mesmo à nulidade desse caso faz todo sentido na minha avaliação. Também Agora, acho. transformar o conjunto de atos, reuniões, minuta, preparação, articulação, a pressão sobre as instituições em meras cogitações, aí é forçar muito a barra. A divergência técnica ela é muito bem-vinda e o voto do Fux lembra que o Supremo não é essa câmara de eco que de ninguém, né? Mas essa busca pelo devido processo legal, que é muito importante, também não pode virar um álibi para normalizar o que foi a trama golpista. Eu lembro que assim que começaram a aparecer as informações de como se deu a trama golpista, a gente comentou aqui no Rivo News, tipo assim, meu Deus do céu, os trapalhões, né? Assim, é ridículo. A gente claramente nota que o negócio ia ser mal sucedido. A sequência a coisa de imprimir, de deixar em cima da mesa. É tudo muito tosco. É tudo muito tosco. Isso é um fato. A tosquice não invalida o fato deles terem pensado a respeito disso tudo. E aí vem o lado do... Era o jeitinho deles. Vem o lado do aspecto didático dessa história toda. Porque se você deixa isso passar, você mostra para outras pessoas de que, gente, está de boa ficar elocubrando aí para derrubar qualquer coisa, viu? Por mais tosco que seja, ou por mais sério que seja, tá tranquilo. E a pergunta que fica, e é uma pergunta que eu faço legitimamente, mas que eu acho que muita gente se faz, é o papel do Supremo, que aí a gente volta às preliminares do Fux. É isso. Ter este papel didático ou analisar meramente as coisas pela letra da lei? E aí é que tá. É o Supremo? Não é o Supremo. Então volta tudo lá para a primeira instância e vamos seguir o processo como foi com Lula. Primeira, segunda, STJ, Supremo, todo mundo confirmando ou não confirmando. O Lula, seguindo todos os trâmites, ficou 1 ano e 7 meses, foi isso? 500 e tantos dias. 1 ano e 7 meses, algum tempo longo Foram preso. 32 livros. E muitas visitas dias. da Janja. Bom dia, presidente. O Lula seguiu todo esse trâmite e depois foi tudo desconsiderado. E é aí que está a questão, gente. É o nosso judiciário ficar sendo achincalhado. E o fato deles fazerem no Supremo parece ter a intenção justamente de
evitar qualquer tipo de revisão, porque E mais do quem que revisa isso. o Supremo? E mais do que Ninguém, isso, né? deixar tudo muito célere. Que é o que o Fux também menciona lá atrás. Eu estive perante casos muito sérios que duraram anos. Eu nunca vi um caso no Supremo que durou 5 meses para ser concluído. Então, eu acho que a questão do Supremo é a celeridade. Ameaçaram a democracia está em xeque, precisamos agir da forma mais célere possível para responsabilizar e não deixar isso ir adiante. Tá, mas essas pessoas já não estão mais no poder. Essa celeridade, de fato, é necessária? É necessária antes das próximas eleições? É essa a questão? São muitos pontos a serem levantados ali e que foram só jogados. Pois bem, depois que o Fux sugou a alma, a energia, a vida do país inteiro que estava disposto a acompanhar o seu voto, o voto mais longo do que a missa do galo, no dia seguinte, Senhora. o julgamento foi retomado com o voto express de nossa grisalha Carmen Lúcia. Carmen Lúcia que oscila muito entre a vontade de ficar séria e de ceder às graças Ela adora da uma turma. piadinha Não, com o Dino. Ela gosta da piadinha, mas ela também não cede. Mantém o decoro. Teve um momento ali que o Dino, ela falou, mas fiquem tranquilos que eu não vou ler, eu nem imprimi aqui. Aí o Dino vira e fala, não, até porque se tem o voto eletrônico, não precisa ter um impresso. Aí ela pegou o calhamaço dela, Chamex aqui, ó, Aí 100 páginas. Exatamente, aí ela virou e falou, não, mas é que eu gosto de papel. Aí eu falei, ou ela não entendeu a piada ou ela tá querendo desconsiderar a piada, porque já deu de piada, né? Mas enfim, a diferença, gente, entre o começo do voto da Carmen Lúcia e o do Luiz Fux é a diferença entre um freio e um acelerador. Enquanto o Fux gastou horas com preliminares, questionou a competência do Supremo, foi abrindo caminho para absolvições, a Carmen Lúcia foi direta. Ela rejeitou todas as preliminares em poucos minutos e disse em alto e bom som que a competência é do STF, sim, ponto. O Fux levantou a tese de cerceamento de defesa pelo volume de provas, a Carmen Lúcia respondeu, não houve qualquer prejuízo comprovado e ainda lembrou o mensalão. 40 réus, julgamento lento e sem a tecnologia de hoje, ou seja, na visão dela, se agora os prazos são mais curtos, é porque a realidade também é outra. Concordo. Simples assim. Também foi mais um recado pro Fux lembrar do mensalão, né? Total, Aí, total. Estávamos juntos, o senhor não é o único grisalho que estava lá. Exato. Sobre... Ih, fechou o TP na hora que eu ia ler o que estava escrito. Que Ai, tragédia. Theo, ajuda a gente. Vamos para uma rodadinha Enquanto a de gente ajeita aqui o superchats. TP, rapidinho, que a gente vai falar já já do mérito do que a Carmen Lúcia falou, a galera tá entusiasmada em ajudar a gente, né, Vidal? Total, muito entusiasmada. Eu vou explicar uma coisa, ó, gente. Fala. O YouTube ele é esquisito. Então, assim, quando eu fui criar a meta, ele pede pra você escolher a cor do superchat. Daí tinha lá laranja e tava lá mais ou menos R$20. Aí pra algumas pessoas de fora tá aparecendo $20, 20 euros, e pra alguns tá aparecendo R$109 aqui, o laranja. E quem mandou, tipo, o verde, que é 27, não tá computando Ai, aqui que no dó. YouTube. Poxa. Mas nós vamos contar na mão aqui pra Boa. tentar chegar nos 50. Ah, garoto, bom. Isso que é credibilidade, gente. Continuem mandando, por favor. Então vamos ler lá desde o começo. Vamos. Temos Thiago Nunes, celebrante, dizendo viva a vida, viva o Rivo. Um ótimo programa a todos. Obrigada, Thiago. Obrigado. Sérgio Weiner mandou os 27,90 dizendo curioso. Ele quer saber quem que é o informante aí que vai visitar o Bolsonaro. Vai Não, abalar, hein? Vai abalar. Amanda Comarim diz: o que vocês não pedem sorrindo, que eu faço sorrindo. Bom programa para Que todos. linda, obrigada. Márcio Monteiro, quero ver. Vocês são sensacionais. Que homem. Vivian Melissa Mendes mandou os R$20 e depois disse que esqueceu a mensagem embaixo. Ai, mas tudo bem. Muito obrigado, Vivian. Eduardo Homem de Carvalho. Mais técnica e menos política na análise do julgamento, amigos. A Isso questão um o recado que é pra técnica, gente? pai. Não, eu Conhecendo acho seu pai? que. Não, eu acho que é geral. Não, você Até vai, porque. Você vai responder ele? Não, eu tô falando, a questão é o que é técnica, né? Tem Exatamente. até. Todos têm seus embasamentos, né, para falar. Jansson Lima diz: e lembrar que o Biruleibe só foi condenado porque o estagiário imprimiu a minuta do golpe na impressora da firma. É. O estagiário.
O Vinícius Meneghitti diz: impressão minha, o Fux tem um jeito de falar que faz parecer que ele tomou umas caipirinhas antes de votar. Sabe, Ele aquela... fala-se essa coisa... Sabe o que parece, Boca Fux? mole. Com todo respeito, parece que ele tá no quiosque ali do arpoador tomando uísque com os amigos. Muito bom, muito bom. Fala isso, assim. Presidente. A fala fala assim mole e mais, meio assim. embolada, isso explicaria muita coisa, diz o Vinícius. Não, é só jeito de falar mesmo, Vinícius. E o sotaque também, que vocês não devem estar acostumados. De por causa do carioca. Carioca. porque Qual fioca. região? Qual região ali do Rio? Ah, isso ali Ah, é Zona Sul, né? É Vieira Soto. É, Vieira Soto. Vamos Vieira tentar Soto, buscar com aqui certeza. aquelas pesquisas que só a Cecília Flash faz sobre o passado. É isso. A Lili Maria diz: 20 euros são 6 superchats de 20 reais. Mas eu sei quem é a pessoa. Conto de graça se hoje à noite eu for o chiclete da Manu. Opa. Que isso? Que isso? Mas só que setembro você não era hétero, Cê Aline? tá... Que Eu também não tô aconteceu? entendendo. Aconteceu, ela Vocês estão esqueceu. ousados, hein? Fabrício Moro mandou $19,99. Muito obrigado. Opa! Meu Deus, Querido. eu preciso dessa fofoca. É uma boa A gente fofoca. entende. Cláudia Espina mandou R$27,90. Maravilhoso. Grande Nossa. Cláudio Espina. Então Débora Schier mandou 5 euros. O Laranjinha não aconteceu, mas ficou apoio. No caso dela, por 100 euros, o Que Laranjinha. isso? Fux nasceu aonde? Fux nasceu Ah, aonde? Tijuca. Andaraí. Quase Ah. Tijuca. Grande Tijuca. Grande Tijuca. Andaraí, gente, é basicamente uma rua. Isso, onde é que ele estudou? Onde é que ele estudou, Manuela? Pedro II. Pedro II. Manuela. É isso. Não, tá aqui. Meu Ô, pai era Débora. Ou técnico em Pedro II contabilidade. antes. Pode ser. É, eu sei que ele estudou básico. no A Aliança, minha escola primeira judaica. grande chance foi quando eu passei para o Colégio Pedro II, que era um ensino muito qualificado. Ô, Débora, nós contaremos aqui os seus 5 euros, porque Fiquem eles já valem para nossa tranquilos. mãe, Exato. tá bom? A Aline Maria voltou com seus 20 euros, dizendo: me mandem seus Pix, que eu mando R$25 para vocês mandarem superchat aqui. Ela é Vamos fogo, driblar o sistema cara. desses ambiciosos. Duda, esses vintão é para você, futuro desse país. É, isso? Duda Muito brilhou bom. um pouco no comentário de quinta. Ai, O Fux fez Vendendo o, a filha, fez vendendo o- a filha. Fez o fundamental no Liessing. Márcio colégio Monteiro judaico, gente. mandou R$20 pela Margot Carnais, que não estava Nossa. conseguindo mandar. Ai, gente, isso aqui é time, cara. Aline Maria, 5 euros, segura o tchan. Mais 5 euros, amarra o tchan. Mais 5 euros, segura o trupe, Tchan, trupe, tchan, trupe, tchan, trupe. tchan. Ai, Mais 5 euros, ouviram no Ipiranga as margens flácidas. Perfeito. Aí, Margot Carnais, ela foi injustiçada porque o seu laranjinha era R$109 e ela que dó. que mandou. mulher. Ah, Mas que Margot. mulher. Obrigada, Flor. E a Cordelinha já tinha mandado pra gente com mensagem retratada que a gente não consegue colocar aqui. E depois um outro. Tiago, você me salvou. Obrigado. Quero muito saber lá, fofueca. Fofueca. Fofueca! Letícia Soares, 27 motivos para comemorar. O pastor investigativo tá melhor que o Fux. Aquele pastor que tava de calcinha e peruca, quem lembra? Lindo, Não rivo, tem como como esquecer. sempre. Obrigada, tem. Não tem como Letes. esquecer. Professora Nicole de Luca e a prótese capilares Pois é. do Fux. Que é isso, gente. Fux não usa peruca, mas ele numa entrevista confirmou que ele tinha feito já implante, basta né? ver as fotos. E né? Eu realmente, fiquei impressionada, cara, não sabia. implante Deve ter sido na funciona, né? Turquia. Lá eles têm os melhores. Mas aqui no Brasil já tem gente muito boa também. Mas ele fez Mas faz um na tempinho. época, E para finalizar essa leva, Thiago Nunes mandou mais 20. Teremos uma nova Janja Messias? Vou celebrar um casamento na Papuda? Ah lá, e vamos ver, vamos ver. Vocês vão avaliar se vocês acham que é Janja Messias. Será? E olha, rapidinho, antes da gente voltar para o texto, obviamente, não. eu fiz uma enquete aqui. 57% diz que os argumentos de Fux não fazem sentido, enquanto 40%, e agora mudou para 3%, dizem que os argumentos de Fux fazem sentido. Vou encerrar a enquete. E como vocês estão parcialmente já batendo a meta, vamos rodar parte da foto. Que Põe na tela aí. isso? Opa, Olha. isso aí, do lado aqui de Bolsonaro tem a pessoa
que vai visitá-lo na Papuda. Perfeito. Então, vai levar cigarros. Volto em breve. Acho que ele não vai para Papuda. Mas vamos lá. Ou Então, PF. não, acho Ou que vai ficar em casa? Acho Será? que sim. Você acha que vai? O velho retalhado. Não, é velho remendado. O filho dele falou, um senhor todo remendado, por favor. Mas vamos voltar ao mérito do voto de Carmen Lúcida, vai? É isso, ela disse que uma organização criminosa é feita de peças que se completam, do chefe que ordena até o mula, ela usou mesmo essa expressão, que leva o recado. Todos respondem porque o crime é conjunto e para ela não tem como isolar atos e tratar eles como insignificantes quando o todo é um projeto de poder. Nesse ponto, Moraes pediu a parte, com a devida vênia, né, para reforçar. Ele falou, o 8 de janeiro não foi um domingo no parque, foi uma operação de tomada de Estado. E aí, Carminha, musa de Manu, fechou o raciocínio dizendo, é isso mesmo, não estamos julgando instituições, estamos julgando uma organização criminosa que tentou se apoderar do Estado brasileiro. Na sequência, votou o presidente da turma, o ministro Cristiano Zanin, que foi ainda mais rápido que a Carmen Lúcia, subscrevendo totalmente o voto dela e do relator. Ele já estava sem paciência, depois né? do que o Fux fez na terça, Quem tava ainda? Não tinha Né? como. Não tinha ninguém mais aguenta como. mais. Mas, resumidamente, o Fux abriu as brechas para anulação do processo, enquanto Carmen Lúcida fechou as portas para qualquer nulidade. Ele transformou preliminares em escada para as suas absolvições e ela usou preliminares para reforçar o próprio Supremo. O contraste é claro, né? E depois disso, os ministros que não são bobos nem nada, que iriam logo sextar, assim como a gente, já passaram a discutir a dosimetria das penas. A ideia era que isso fosse feito hoje, mas acho que depois do voto do Fux, ninguém queria correr o risco de perder o voo de volta para casa ou a reserva do jantar, ou o champanhe que já estava gelando no congelador com medo de estourar. Será que chamaram o Fux para celebração? Acho que ele não... Aparentemente Não ia, ele será? estava bolado ontem, né? Ficou ali quietinho. Ele nem participou da dosimetria, Cabecinha Tava baixa. chatinha, hein? Mas deixa eu só falar um negócio aqui. Fala. Eu acho que muita gente que não concorda com o resultado do julgamento gostou de escrever o seguinte: no Nepal, a população foi às ruas para conseguir se contrapor aos absurdos do governo. Lá foi tipo uma tomada de atitude da população diante daquilo que estava fora de esquadro no Nepal. Quando a Carmen Lúcia fala que o 8 de janeiro, que é como se fosse, mal comparando, um Nepal no Brasil, porque aqui não necessariamente queimaram pessoas vivas, nem jogaram ninguém no rio, mas... Muito por falta de oportunidade, né? O que a gente... Até porque era um domingo e não tinha ninguém lá, né? Isso. E lá no Nepal o exército teve que ir para a rua e declarar toque de recolher. Aqui a polícia falou, pode. Você quer ir lá ver? Vai lá vender pipoca, Brasília ice cream. foi construída com esse fim, inclusive, né? Exatamente. Afastar as Não manifestações promover públicas. aglomerações intensas, né? Então, quando ela fala que o 8 de janeiro foi realmente... quer dizer, quando o Xandão fala que o 8 de janeiro foi uma operação de tomada de Estado... Por um lado, eu entendo, mas eu acho que a tomada de Estado ela foi muito antes, não o 8 de janeiro precisamente. O 8 de janeiro foi só uma grande baderna institucional absurda, violenta, cara para os cofres brasileiros. Todos nós pagamos o que aquela gente fez lá, porque o dinheiro saiu dos cofres públicos para reorganizar aquilo ali. Mas, para mim, a parte da tentativa de tomada de poder não foi o 8 de janeiro. Foi tudo que aconteceu dali para trás. Eram parte de uma coisa maior. Exatamente. Foi tudo que estava acontecendo dali para trás e que não deu certo. E esse é um outro ponto que eu gosto de comentar, só para a gente pensar também a respeito. Aí venho eu, né?
porque depois disso tudo veio, então, a decisão e a conta chegou, não foi leve. A primeira turma do Supremo condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão e mais quase R$400 mil de multa, o que não é nada para o presidente, já que ele ficou milionário com doações de Pix feitas por seus seguidores. Inclusive, o Dino reiterou isso, né? Dá para aumentar um pouco a multa aí, porque parece que o réu tem dinheiro, tem uma situação boa. O pacote incluía aí 8 anos pelo crime de golpe de Estado, 6,5 por abolição do Estado de Direito, mais de 7 por organização criminosa e 2,5 por dano e depreciação do patrimônio. Xandão, o relator, foi duro. Disse que os 4 anos de governo foram a implementação de uma organização criminosa com o próprio Bolsonaro como líder. Na prática, a maior parte da pena é de reclusão em regime fechado. Mas, como o ex-presidente já está em prisão domiciliar, cabe ao Supremo agora decidir se ele vai continuar em casa. Questão de idade, saúde, essa está sendo a alegação da defesa, né? Tem, pois é. Ou se ele vai conhecer a papuda de perto, ou quem sabe uma cela na Polícia Federal. E assim o Brasil reforça ainda mais a sua posição no clube seleto de países em que ex-presidentes vão presos, são condenados, são empichados. É uma grande festa. Um país onde metade dos presidentes da nova república já virou réu ou condenado. É triste, né? Eu acho muito triste. É triste. Eu acho muito grave. Que nem o tititi dos governadores do Rio, que poucos não foram, entendeu? A presidência da República do Brasil tá ali pau a pau com a realidade dos governadores do Rio de Janeiro. É isso. Presos. Em março desse ano a gente completou 40 anos de redemocratização, né? Desde então a gente teve 8 presidentes da República. Desses 8, 2 sofreram impeachment e a partir de ontem 4 foram condenados à prisão. Aí vamos me chamar de isentão, que é uma crítica, inclusive, pela qual eu aprendi a nutrir um certo carinho nesse país que está doente, né, pelas suas paixões, mas eu insisto em dizer que a gente não tem nada para celebrar. Também. É verdade. No campo político, a situação continua dramática, milhões de pessoas seguem venerando o seu líder condenado por golpismo, enxergando nessa decisão uma aliança entre Supremo, esquerda e imprensa para expulsar o Bolsonaro do jogo, enquanto do outro lado a sentença é vista como um respiro de justiça, uma afirmação de que a democracia brasileira conseguiu punir quem tentou destruí-la por dentro. Inclusive reiterado pelo presidente da corte. É isso. Barroso. Há quem diga que é um retrato de maturidade democrática, mas eu enxergo mais como um sintoma de uma doença crônica que a gente sofre desde aproximadamente 1500. É o retrato de um país onde quem chega ao poder ou não respeita as regras ou não aceita perder o jogo. E aí o resultado é esse, né? Enquanto o resto do mundo olha para o futuro, tem líder lá na Ásia falando em imortalidade, a gente está aqui preso nessa reprise de golpe, escândalo, condenação. E muito disso passa pelo fato, e a gente não pode esquecer, da nossa incapacidade de realmente olhar e saber escolher em quem a gente vota, por que a gente vota. Eu sei que muita gente, falaremos disso para o fim do programa, acredita que existe uma ditadura implementada pela justiça brasileira ou pelo Supremo, que seja, mas eu estou mais convicta que a gente está preso nas mãos de muitos políticos, mais precisamente 700 e tantos políticos que estão na Casa Legislativa brasileira e que tomam conta das regras das negociações, dos acertos políticos desse país. Então, eu acho que é para a gente começar a pensar seriamente em quem a gente vota, por que a gente vota, se a gente conhece em quem a gente vota. Caso contrário, vamos viver nessa roda aí eterna de problemas. 594. 594. Que é triste, né? Fui viver minha tristeza tomando 27 chopps para afogar as lágrimas. Quer dizer assim, né? Vocês entenderam. Mas a pergunta que não quer calar é: o que vai acontecer agora? Vamos mesmo estourar o champanhe? Que hora, gente? Quem tá aí segurando? Quem só tem uma garrafa em casa como eu, que minha geladeira não é muito grande. Bolsonaro já vai ser preso imediatamente? A resposta, torcedores, Manuela, calma,
É que não. Agora, o Theo me quebrou no TP, eu estava aqui resolvendo uma Foi outra o TP coisa que quebrou mesmo, pessoalmente, de Aí fudeu pra cunho mim, Marquei realmente. aí. aqui pra gente. Olha, o que a gente precisa entender agora é se o voto solitário do Fux vai dar subsídio para a defesa entrar com os chamados embargos infringentes, que na prática são um processo, um recurso que a defesa pode usar quando há divergência entre os votos. Esses embargos, se aceitos, levariam o caso para o plenário do Supremo. E aí só Deus sabe o que poderia acontecer. Aí a gente não tá com saúde para esperar, não. Que negócio de plenário ainda? Não, já decidiu 27 anos, vai cumprir. A chance Que é isso? baixa, a chance é baixa. Tem jurista dizendo que o regimento do tribunal é claro ao dizer que basta uma decisão não unânime para que esse recurso seja possível. É isso que está escrito no regimento interno, artigo 333. Basta não ser Outros unânime, mas tem um entendimento diferente, né? Dizem que o entendimento da corte é que é preciso pelo menos mais um voto no mesmo sentido do Fux para que a defesa tenha essa possibilidade. Vamos ver então o que vai acontecer. Vai prevalecer o regimento ou a jurisprudência? Depende. puxado Depende muito demais. do Depende momento. dos Tá interesses, não é mesmo? puxadíssimo Depende pro do nosso caso. lado. E aí, Manu, tá deixa puxado eu pro te nosso contar. lado. Me explica. Até lá- Tô resolvendo uma coisa aqui pra gente, vai. Até lá, o Bolsonaro continua em prisão domiciliar, onde ele já está soluçando desde o começo de agosto. A defesa diz que vai recorrer, tanto aqui no Brasil quanto na Justiça Internacional, e que as penas são excessivas e Vai desproporcionais. demorar, isso que você quer me dizer, né? Ah, vai ter muito, Tipo vai isso. ter muito lelê ainda. O próximo passo, pra você entender, é a publicação do acórdão, o famoso acórdão, Tá. que é o texto final do julgamento, que pode levar até 60 dias. Mas provavelmente deve vir antes, porque se todo o processo demorou 5 meses, o acórdão não vai levar 60 dias, não é mesmo? 2 meses, não vai ter como. Não deveria, Depois né? disso, a defesa tem 5 dias para então entrar com os tais embargos de declaração, que são aquela espécie... Me esclarece aqui o que você quis dizer com isso? Não muda o resultado, tá? Não muda o julgamento do mérito, tá? Mas só que pode ajustar algumas coisas da pena. Então, você não beberia 27 chopes? Pode ser? Você Posso beberia beber? menos chopes? Não, acima de 20 eu bebo. Eu só não quero usar meu engove em vão para tomar Entendi. 2. Entendeu? Entendi. Não, aí não. É que assim, ó, na prática, o Bolsonaro deve seguir preso em casa até o fim de todo esse trâmite, de todos esses recursos. E como ele tem mais de 70 anos, tem esse Tá negócio, remendado. senhor todo remendado, como disse o Renan, a defesa vai batalhar para manter ele na prisão foi Renan que domiciliar. falou aqui. Jair Renan. Foi. Senhor Foi. todo remendado. Bonitinho. A defesa deve batalhar para manter o Bolsonaro na prisão domiciliar mesmo depois do trânsito em julgado. Então, no fim das contas, gente, vamos chegar à conclusão muito legal dessa história toda. Pela primeira vez na história de um país, um ex-presidente foi condenado por tentar praticar um golpe de Estado. E agora o Brasil vai ter que lidar com o impacto político de ter um líder de massas, ainda popular, que leva milhões de brasileiros aí debaixo de seu cabresto, atrás das grades ou preso dentro de casa. Provavelmente vai ficar em casa. Eu acho que Você acha que eu tenho a impressão de que eles podem tentar botar... Vão tentar, só para ter ilustração dele indo para alguma cela e depois entra um recurso e ele volta para casa. Ou o Xandão vai querer... bichado, quer pacificar o país. O Xandão vai querer falar assim, não, chega, você bonzinho, deixa ele ficar em casa, já dei o recado. Já tá inelegível, tá condenado, vai ter que pagar multa, né? Deixa. Será que ele vai ter esse pensamento de preguiça, Gabriel? Porque ele não parece ser preguiçoso, né? Mas... Contam nos bastidores que ele liga domingo para todo mundo falando, e aí, ninguém vai trabalhar, não? Não tem muito o que fazer, né? Além do trabalho, é muito triste. Para terminar o julgamento, então, no final da sessão que condenou Bolsonaro a 27 anos de cadeia, quem tomou a palavra foi o presidente da corte,
o ministro Luiz Roberto Barroso, que não faz parte da primeira turma, mas quis registrar ali em plenário como não? Que o julgamento foi público, transparente e baseado em vídeos, textos, mensagens e confissões, se referindo ao Mauro Cid. O recado, claro, era para o público, mas também tinha o endereço certo dentro da própria corte, né? Que ao rebater a tese de perseguição política, o Barroso fez questão de dizer que qualquer literatura contrária ao julgamento, ao resultado do julgamento, ela é descolada da realidade. Então, traduzindo, o voto divergente do Fux vira ali um peixe fora d'água, ele fica totalmente isolado, foi o único a absolver o Bolsonaro e agora ele vê o presidente do Supremo, na prática, isolando a visão dele como uma exceção e não como uma corrente de pensamento legítima. Afinal de contas, é para isso que existem os órgãos colegiados, porque se entende, o constituinte compreende que você não consegue, não pode deixar na mão de uma única pessoa a interpretação da Constituição. Apesar de muitas coisas já terem sido tomadas, muitas decisões de forma monocrática, mas aí a gente... mas tudo é referendado depois, né? Eles podem tomar decisões e depois eles têm que referendar no Supremo, no plenário. O Barroso, então, ele se apresenta como um árbitro que une o Supremo, mas no fundo, na verdade, ele só escancara essa fissura. Para mim é exatamente isso. O STF não quer parecer um tribunal dividido, ainda que um dos ministros esteja no campo contrário, e a gente só sabe de um. São 11, tem toda a outra turma ainda que a gente não sabe como votaria. Então, enquanto a defesa fala em pena excessiva e a base política do Bolsonaro sonha com a anistia geral, ampla e restrita, o Barroso quis fechar o julgamento com esse recadão geral de que aqui no Brasil o golpe de Estado não é um debate ideológico, é um crime e quem ousar discordar desse julgamento é golpista também. E muita gente lá fora postou esse resultado, inclusive falando a Suprema Corte Brasileira dando aula para os Estados Unidos depois do que aconteceu no 6 de janeiro, todos punidos responsavelmente. Então isso rende também muita falação interna e externa, porque é isso, né? A gente tem um ex-presidente da República que mobilizou e ainda mobiliza milhões, como a gente mencionou, acusado de tentativa de golpe, condenado a 27 anos, mais de 27 anos de prisão.